Oi, seja muito bem-vindo a mais um estudo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos entrar em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Um momento marcante, em que Jesus chama os 12, os envia e entrega a eles autoridade. Não apenas para falar sobre o reino, mas para viver o reino. Para curar, libertar e anunciar que o céu se aproximou. Esse trecho nos mostra que o chamado de Deus não é apenas para ouvir, é para ir. É confiar, é depender, é carregar paz dentro de si, mesmo quando nem todos estiverem dispostos a recebê-la. Enquanto ouvimos esse texto, que o nosso coração se pergunte: se Jesus me enviasse hoje, eu estaria disposto? Eu confiaria no cuidado dele no caminho? Respire fundo. Abra o coração. Vamos caminhar juntos por mais esse trecho da palavra. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Leitura do texto bíblico de Mateus 10, 1 a 15. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus, ordenando-lhes: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Até aqui, os discípulos estavam aprendendo observando Jesus. Agora, eles deixam de ser apenas ouvintes e se tornam enviados. Jesus os chama pelo nome. Homens comuns, com histórias diferentes, limitações e falhas. Entre eles havia pescadores, um cobrador de impostos e até aquele que o trairia. Mesmo assim, todos foram chamados. Naquele tempo, viajar sem provisões era um ato radical de confiança. Ao enviá-los sem recursos extras, Jesus estava ensinando dependência total de Deus e também da hospitalidade daqueles que recebessem a mensagem. Era o início de uma missão que transformaria o mundo. Ele chama pelo nome. O texto faz questão de citar cada discípulo. Deus não chama multidões anônimas. Ele chama pessoas. Cada nome ali carrega uma história, assim como seu nome carrega a sua. Em Isaías 6, Deus pergunta: a quem enviarei? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado continua sendo pessoal. Deus ainda procura corações disponíveis. Autoridade antes da missão. Jesus primeiro dá autoridade, depois envia. Eles não foram em nome próprio. Foram representando o reino. Isso nos ensina algo essencial. A missão não depende da nossa força, mas da autoridade que vem de Deus. Não é sobre capacidade humana, é sobre obediência. De graça recebestes, de graça dai. O reino não é comércio. Tudo que recebemos de Deus, graça, perdão, cura, amor, é presente. E presente não se vende.
Somos chamados a compartilhar aquilo que também recebemos gratuitamente. Um exemplo disso vemos em Atos 3, quando Pedro diz ao paralítico: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou." Ele ofereceu o que tinha, o poder que vinha de Jesus. Confiança e desapego. Jesus orienta que não levem ouro, prata ou bagagem extra. Isso não é irresponsabilidade, é dependência. Às vezes queremos segurança antes de obedecer, mas a fé muitas vezes começa onde a segurança termina. Nem todos vão receber. Jesus também prepara os discípulos para a rejeição. Nem toda porta se abrirá. Nem todo coração estará pronto. Nossa responsabilidade é anunciar. A resposta pertence a cada pessoa. Sacudir o pó dos pés não era vingança, era seguir em frente sem carregar o peso da rejeição. Esse texto nos faz refletir. Temos esperado estar prontos demais para obedecer? Temos confiado mais nos nossos recursos ou na provisão de Deus? Temos compartilhado o que recebemos gratuitamente? Deus não procura os mais perfeitos. Ele chama os disponíveis. Você pode achar que ainda está aprendendo demais, mas os discípulos também estavam. E mesmo assim, foram enviados. Jesus continua chamando pelo nome. Continua enviando. Continua capacitando. O reino dos céus está próximo, e nós fazemos parte dessa missão. Que a gente não espere ter tudo resolvido para obedecer. Que a gente vá, mesmo com medo. Que a gente confie, mesmo sem garantias. Porque quando Deus envia, Ele sustenta. No próximo estudo, veremos como Jesus prepara os discípulos para enfrentar perseguições e desafios. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos? Pai, obrigada porque o Senhor nos chama pelo nome. Obrigada porque o Senhor não espera que a gente esteja perfeito para nos enviar, mas nos capacita enquanto caminhamos. Nos ensine a confiar mais em Ti do que nas nossas próprias seguranças. Muitas vezes queremos ter tudo garantido antes de obedecer, mas hoje nós escolhemos confiar que, se o Senhor envia, o Senhor também sustenta. Nos dê coragem para falar do Teu amor com simplicidade. Que a gente não complique aquilo que é tão precioso. Que possamos compartilhar de graça aquilo que de graça recebemos. Se houver medo em nosso coração, nos fortaleça. Se houver insegurança, nos lembre que a autoridade vem de Ti. Se enfrentarmos rejeição, nos dê paz para seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Abençoa cada pessoa que está fazendo esse estudo agora. O Senhor conhece as lutas, as dúvidas e os sonhos de cada uma. Supre o que estiver faltando, cura o que estiver ferido e reacende o propósito dentro de nós. Que a nossa vida anuncie o Teu reino, não só com palavras, mas com atitudes. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esse estudo falou com você, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém. Deus pode usar essa mensagem para alcançar um coração que precisa de esperança hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar caminhando com a gente, estudo após estudo, versículo por versículo, sem pressa. Entre também nos nossos canais do WhatsApp e do Telegram. Lá, você encontra os estudos completos, reflexões e conteúdos pensados para te acompanhar no dia a dia, mesmo na correria da vida. E nos siga no Instagram para estar ainda mais perto, receber lembretes, trechos da palavra e caminhar junto nessa jornada de fé. Todos os links estão na descrição do vídeo. Seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa.